A partir de agora, você estará ouvindo o pastor Paulo de Tarso. Amados, boa noite, graça e paz. Eu particularmente me sinto privilegiado, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estivemos hoje pela manhã compartilhando aqui uma porção da Palavra de Deus. Conhecemos alguns de vocês, estamos vendo outros postinhos aqui presentes, bonitos. O povo de Deus é lindo, né? O povo de Deus é bonito. Louvado seja Deus por isso, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui, recebendo esse convite do pastor Jairinho, conhecer essa igreja gostosa, igreja vibrante, que Deus possa manter assim. Meu desejo, minha oração sincera é que Deus realmente possa conservá-los unanimes, no mesmo propósito, firmes, sem debandar, nem para a direita nem para a esquerda, esperando sempre no Senhor toda a providência daquilo que Ele nos promete na Sua palavra, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa mensagem que tive a oportunidade, na verdade, de ministrar em 2 de agosto. 2 de agosto eu preguei essa mensagem em Foz do Iguaçu. Ela foi o resultado, na verdade, de um momento em que nós tivemos que nos dobrar diante do Senhor em oração e pedir ao Senhor a direção, a iluminação necessária para o tema que nós fomos assim informados que a igreja já vinha estudando esse corpo dominical. E aí então eu pensei, Senhor, eu preciso então de trazer uma palavra noturna, do meu culto noturno, correspondente com aquilo que eles já estão vendo ali na escola dominical. Então nós ministramos essa palavra, o estudo sobre perdão, que foi muito participativo, foi muito oportuno, e depois também à noite nós decidimos assim e ministramos essa palavra sobre o perdão. Por que essa palavra sobre o perdão ela é importante? Nós, vez por hora, precisamos estar revendo isso, viu, irmãos? Não porque eu esteja pregando isso por entender que vocês estão necessitando disso, pelo contrário, mas para que vocês acrescentem mais ainda aquilo que vocês já sabem e possam sempre estar aplicando essa realidade para a vida dessa igreja, não é? A gente tem o convívio familiar, vez por hora precisamos usar essa expressão para a esposa, ou a esposa para o esposo, ou os pais para os filhos, ou os filhos para os pais. Isso me faz lembrar de uma situação muito interessante, quando a minha filha ainda era muito pequena, e ela recebeu a visita de 2 amiguinhas ali, que levaram brinquedos em casa, e aquela coisa toda, brincaram à vontade. Quando ela ia embora, as amiguinhas foram embora, esqueceram os brinquedos. E a minha esposa, com muito cuidado, pegou os brinquedos, acomodou eles direitinho, guardou, colocou na sacolinha, falou, vamos deixar aqui nesse lugar, colocou lá no ganchinho, lá na parede, falou, olha, quando formos então à casa delas, nós levamos esse, então não mexe. A recomendação foi essa para o meu filho e para a minha filha. Ok. E aí de repente, um belo dia, o brinquedo não estava no lugar e havia sido espalhado para qualquer canto da casa lá. E aí então a dona patroa chegou e queria saber quem é que fez aquilo. Como nessa época, eu acho que todas as crianças passam por essa fase, gostam de contar uma mentirinha como uma espécie de protecionismo, né, de se autoproteger. E a minha filha passou por essa fase, então a minha esposa tinha uma certa desconfiança. Eu estava no quarto com o meu filho e ouvindo a reprimenda da minha esposa em relação à minha filha, e insistindo, filha, foi você que fez isso. Não, eu estou falando, não fui eu que fiz. Fala a verdade, filha, foi você que fez. E aquela insistência. E eu percebi que a menina estava insistindo demais, dizendo, mãe, não fui eu. Achei estranho aquilo, eu olhei para o meu filho, só olhei para ele quietinho, não abria a boca para nada. E aí depois a mãe, evidentemente, muito nervosa, aplicou a disciplina severa na filha, e chorando, ela disse, mãe, não fui eu. E eu fiquei com muita dó. Eu só me dei para ele e falei, filho, agora só está eu e você aqui. Vamos ter uma conversa bem séria com nós dois. Fala a verdade, foi você, né? Ele já olhou, fazendo aquelas sobrancelhas de telhadinho, né? Com a boca quadrada, falou, não precisa falar mais nada. já desconfiava que podia ter sido você. Você está vendo que a sua irmã recebeu a disciplina injustamente, né? Agora você vai lá e vai conversar com sua mãe, vai confessar isso para sua mãe, mas você não vai ficar sem receber o seu também. Você vai sobrar para você, pode ter certeza disso. Depois você vai pedir perdão também para sua irmã. E assim nós fizemos. Quando ele chegou e falou então com a mãe,
Mas você deixou bater na sua irmã, disciplinar sua irmã e não falou nada. Aí então com certeza ele recebeu a dele. Depois eu chamei ali no quarto particular a esposa e falei: meu amor, você tem uma dívida com a sua filha. Ah, mas ela sempre beija, mas não foi por essa situação. Então veja só, que agora você vai ter que chegar lá e pedir perdão para ela, porque você foi injusta com ela. E assim ela fez. Então percebam que isso que até no seio da família, e não é humilhar-se quando o pai precisa pedir perdão ao filho. Quantas vezes eu posso exagerar, posso errar, nós somos seres humanos. E aliás, para que serve a igreja, né? Se não para tratar com os doentes. Jesus Cristo mesmo declarou o seguinte, que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. A igreja é lugar de doente, a igreja é lugar de pecadores e dos piores. Eu estou vendo um monte, aliás, vocês estão vendo um aqui também na frente, talvez pior ainda, não é verdade? Não se ofendam, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e por sermos pecadores, a nossa tendência natural é de fazermos coisas que nos agradam, ou então coisas que nós nos protegemos, fazemos coisas que às vezes, sem nos aperceber, estamos ofendendo o outro, estamos defraudando o outro, estamos falando do outro, enfim. E aí nós precisamos daquilo que a palavra de Deus nos fala ao coração. E eu gostaria então de convidá-los a fazermos uma leitura do texto de Efésios. Hoje pela manhã falamos sobre Efésios, capítulo 5, verso 18 ao verso de número 21, mas hoje vai ser Efésios 4, dois textos, Efésios 4, verso 31 e 32, e também Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13. Então eu convido a igreja a me acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 31 e 32. Depois os irmãos acompanhem ainda em Colossenses, algumas páginas apenas para frente, você vai chegar em Colossenses capítulo 3. Pois bem, Efésios capítulo 4, verso 31 e verso 32, a palavra de Deus nos diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13. Colossenses 3, versos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, por isso, Senhor, nós reivindicamos nesse momento o Teu auxílio. Queremos, ó Deus, que seja o Teu Santo Espírito nos tomando neste momento, que nós sejamos apenas a Tua boca, e que não saia, ó Deus, nada de nós mesmos e do nosso próprio interesse. Ministra aos nossos corações o que te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse mesmo texto, numa versão mais contemporânea, diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos e uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E o texto ainda de Colossenses nos diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Ora, nós queremos destacar um fato muito importante, por exemplo, que existem situações nas nossas vidas em que nós precisamos ou de perdão ou precisamos de perdoar. Mas como que é difícil, como é complicado praticar isso, na verdade, sabemos disso. A palavra de Deus é rica e nos ensina sobre isso. Mas nós temos essa dificuldade
dificuldade. E por isso aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá um modelo, ele nos dá um referencial. E o referencial não é ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Não é ninguém mais do que Deus, porque na verdade Ele é o nosso modelo. Se eu tomar por base algum modelo humano, eu vou falhar, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Então nós precisamos de um referencial mais seguro, precisamos de um modelo mais perfeito. E assim ele diz: como Deus em Cristo vos perdoou. Então o nosso referencial não é em relação ao meu próximo, mas é em relação ao meu Deus. Todos nós, de alguma vez, se não já não passamos por essa situação, provavelmente, não que eu esteja sugerindo ou desejando que isso aconteça, mas provavelmente você um dia há de passar por isso, de talvez termos sido, quem sabe, magoados de tal maneira que já não temos mais condições emocionais de seguir em frente, considerando a possibilidade de alguma forma de ter algum vínculo ou amizade com aquela pessoa que tenha nos magoado, nos ofendido. E às vezes assim nós falamos: olha, eu perdoo, mas ele lá eu cá, né? Eu perdoo, mas eu não esqueço, eu perdoo, mas eu não quero mais contato. Normalmente é assim que a gente trata com essa situação. E essas situações, normalmente, quando são necessárias a ministração do perdão, esse tratamento terapêutico, porque o perdão é terapêutico, ela está relacionada com algumas maldades que nós sofremos, com algumas situações que envolvem o engano, envolvem muitas vezes a maledicência, a falsidade, a traição, o desprezo, a violência, o descaso e outras coisas mais que poderíamos ir mencionando. A lista, na verdade, não é pequena, é muito grande, é complicada, não é? A coisa é terrível. Então, quaisquer que sejam as circunstâncias envolvendo algumas dessas coisas que eu pontuei aqui, pode nos trazer um desconforto muito grande e assim nos colocar numa situação de resistência, e nos tornamos reticentes das pessoas que assim procedem conosco, mas também nós podemos causar isso no outro. E meus queridos, algumas pessoas, por exemplo, foram, talvez ainda sejam tão más, tão cruéis com você, que olhando para a nossa vida e para elas, aí nós ficamos totalmente sem forças para seguir em frente. E o que fazer? Qual é a saída neste momento? A única coisa possível, a única solução que resta para mim e para você é perdoar. Não tem outro caminho, não há outro remédio, não há outra explicação. E só o perdão pode de fato curar uma ferida que está aberta, talvez até purulenta, talvez até gangrenando. Somente o perdão pode tratar isso, somente o perdão pode curar isso. Por isso eu digo que o perdão é terapêutico. É complicado para nós, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, aí nós nos damos conta do que Jesus fez. Quando nós falamos que Jesus nos perdoou, parece que a dimensão da compreensão desse assunto não é tão forte. Mas quando você olha que, diz o povo aqui mesmo que a voz do povo é a voz de Deus. De Deus. Isso é o ditado popular que diz aí, não é a Bíblia não, né? Não vamos citar como sendo bíblico, não é bíblico não. Uma vez meu irmão, sem muito conhecimento, coitado, convidou lá o pastor para um trabalho de casais, né, que ele estava fazendo. Aí o pastor falou assim: mas o pastor já é velho e tal, né? Mas aí o meu irmão falou para ele: mas está escrito na Bíblia, casados mas eternos namorados. Então a gente às vezes cita algumas expressões que não está na Bíblia não, nem casados eternos namorados, e nem tampouco a expressão que nós acabamos de usar, que a voz do povo é a voz de Deus. Querem ver onde está o equívoco? A voz do povo, enquanto Jesus estava sendo julgado, dizia: crucificam, crucificam. Mas a voz de Deus dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que diferença entre a voz do povo e a voz de Deus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A voz de Deus diz: perdoa. E quando nós olhamos para essa situação, nos comparamos com Romanos capítulo 5, ali a palavra de Deus nos diz que o pecado é sinônimo de inimizade contra Deus. Quando então nós vimos este mundo já como pecadores, herdando o pecado original, e pelas nossas próprias ações, nossos próprios pecados, nós nos posicionamos diametralmente em posição oposta a Deus.
unimos ao adversário de Deus, ao inimigo de Deus. Não tem meio termo, ou eu estou com ele, ou eu estou sem ele. E ao fazer isso, então, eu me declarei guerra contra Deus, eu me declarei inimigo de Deus. E o que é que eu merecia como inimigo, senão condenação? E aí Paulo vai falando no capítulo 5, desde o primeiro versículo, vai chegando no versículo 8, vai chegando no versículo 10, e ele fala da necessidade de reconciliação, porque éramos inimigos, e nós somos reconciliados por meio de quem? Da morte de seu filho. Meus amados, o maior símbolo do perdão dos nossos pecados está na morte de Jesus Cristo, está na vinda de Jesus Cristo aqui como um homem como nós, e aí depois passar por tudo que ele passou, e enfrentar as agruras da morte. Então ali está o nosso modelo, o nosso referencial, porque Jesus não morreu por pessoas boas. Quando eu falei aqui no começo, que eu estava olhando para um monte de pecadores, vocês estão olhando para um aqui, bem visível para vocês, é verdade. E Jesus morreu por nós. Ele não morreu porque eu era bom, ele morreu porque eu tinha algum mérito, você tinha algum mérito diante de absolutamente a única coisa que nós merecemos, e que ele nos poupou de recebermos, é a condenação eterna. Isso chama-se misericórdia, que na definição, córdia ou cardia no grego significa coração. Miserável, ter um miserável no coração. É o que Deus tem, ter um miserável no coração. Meus amados, e o que é então perdoar? Como fazer? Só o perdão pode curar feridas antigas. Sabe que é uma coisa complicada, de certa forma, definir o perdão, num certo sentido, né? Alguns colocam frases bonitas para definir o perdão, mas às vezes fica vazia de significado e de sentido. Por exemplo, eu gosto muito de associá-lo com a cura, ou então com a restauração. Mas o perdão também pode ser entendido como uma ponte, né? E unia duas pessoas, de repente essa ponte foi quebrada, e a ponte agora precisa ser reconstruída. É uma ilustração muito interessante para entendermos a aproximação que é necessária a partir do momento em que essa ponte foi destruída. E a outra situação também seria que, como um processo de reconstrução, a ponte que precisa ser reconstruída, ela de alguma maneira é um processo difícil, é um processo complicado, não é sem dor, não é sem esforço, não é sem labuta. E perdoar também, meus queridos, é um trabalho árduo, e é preciso que nós tenhamos essa compreensão de alguma maneira, porque não tem condições de achar que o perdão seja fácil. Ele é complicado para quem precisa ir até o outro, porque você tem que abrir mão de todos os seus direitos, de todas as suas razões, a razão fica jogada para o canto. Porque o que nos faz lutarmos, brigarmos, degladiarmos uns com os outros são as nossas razões. Porque nós queremos defender os nossos pontos de vista, queremos defender as nossas razões. É a mesma situação que faz com que, de alguma maneira, as nações declarem guerra contra o outro. Então você vai ver o Barack Obama, ele justifica que ele tem razão de declarar guerra contra determinada nação. Ao passo que também, a primeira coisa que me vem à mente, se não o desejo ímpeto de vingar, o que me vem à mente é, na verdade, o desejo de que ele pague por aquilo, ou que ele sofra por aquilo. É ou não é? Eu não posso ser hipócrita para os irmãos e dizer que eu não sou assaltado por esse tipo de sentimento, que nós não somos tomados por esse tipo de sentimento quando somos ofendidos, quando somos magoados, e aí então nós, no mínimo, desejamos que o outro receba o troco na mesma proporção, na mesma medida. Meus amados, Max Lucado também, ele diz que perdoar é arrancar o prego. Ou seja, você arranca o prego saiu, já não está mais lá, mas a marca ficou, né? Então, em certo sentido, dizer, olha, eu perdoo, e dizer que o perdão é esquecer, não seria necessariamente esquecer. Você pode perdoar, é possível perdoar, mas o esquecer aqui não é esquecer no sentido de cobrar, de jogar na cara, de estar relembrando a falta. Lembra? A palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor nos perdoa, e o perdão de Deus é como Ele ter lançado os nossos pecados no mar, nas profundezas do mar, não é isso? Então eu imagino a situação, ele jogou, e talvez ele amarraram até uma chumbada lá para o negócio descer mais rápido, ficar lá no fundo. E a gente às vezes fala, eu perdoei, eu joguei no mar, beleza, mas eu jogo ali no mar, mas eu amarro uma boinha, né? E aí a primeira pisada que a minha esposa dá comigo, ou o irmão dá comigo, eu corro na boinha, tá lembrado? Esqueci não,
a lembrança de Deus é diferente. Deus muitas vezes cita o pecado do seu povo, nos Salmos, por exemplo. Em outros livros ele cita: não te esqueças de que vocês foram ao povo de dura serviço. E quando Deus fala isso, não é para jogar na cara como uma cobrança, mas é para mostrar a sua graça e a sua misericórdia. Com tudo isso eu vos perdoei, né? Mas a gente às vezes usa com outra conotação, com outro sentido, de mostrar a falha do outro, né? A nudez do outro. Agora tem um importante escritor, Philip Yancey também, que diz que perdoar é aliviar o peso, é deixar a bagagem do ressentimento e mágoa e seguir em frente, livre, leve e livre, solto, completamente desembaraçado de qualquer peso. Há um quadro que eu tenho minha desconfiança, que aquele quadro não é um quadro evangélico, mas minha mãe tinha esse quadro em casa, é muito antigo, talvez vocês vão se lembrar aqui, mas esse quadro que era dos dois caminhos, o estreito e o caminho largo, não sei quando já viu isso. Aí, minha mãe gostava de contar aquela historinha pra gente. Desculpe, irmãos. Aí, no quadro, bem embaixo do pé do quadro, pegado no muro, tem uma portinha estreitinha e há um moço sentado no banco com um saco pesado enorme nas costas. E a minha mãe contando a história, tal, minha irmã olhou aquilo, pequenininha, e ela falou assim: mas por que ele não entra, né? Filha, porque ele tem um fardo de pecado, um saco muito grande nas costas, e ele quer entrar, mas ele tem que abandonar isso daí, tem que deixar isso aí. E ela pensou e achou uma solução para o rapaz. Falou assim: por que ele não joga para cima do muro, passa e vai pegar lá do outro lado? Não tem jeito. Essa solução seria a gente às vezes quer uma solução imediata e rápida para a gente resolver um problema, mas ou então queremos carregar o nosso fardo sobre os nossos ombros por muito tempo. E essa definição é interessante também, quando nos leva a crer que nós estamos carregando um peso ao qual nós já não estamos aguentando mais. E Jesus Cristo, quando chega lá em Mateus capítulo 11, ele fala para a gente lançar esses fardos nos seus ombros. Tomai, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Aí, meus amados, o texto, na verdade, ele nos diz o seguinte: ele diz que perdoar é perdoar da forma como Deus me perdoou. O modelo vai ser sempre Deus para a minha vida. Ou seja, perdoem como o Senhor nos perdoou, que significa, na verdade, repetir o ato de Deus. Aliás, o perdão é tão exaustivamente ensinado nas Escrituras que nós observamos na oração que o Senhor nos ensinou, onde ele fala naquele momento em que perdoai as nossas dívidas, assim, da mesma maneira, do mesmo modo que eu tenho perdoado aquele que tem ofendido os meus devedores, não é? Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo: Deus, eu não consegui perdoar o meu próximo, então os meus palavras, o senhor não precisa perdoar não, viu? O senhor fica livre desse compromisso comigo, não é? Porque se é para perdoar nessa mesma proporção, então eu estou pedindo a Deus que não me perdoe. E, meus amados, eu quero dizer assim que Deus, ele é o inventor do perdão, e significa que quem perdoa precisa aprender com Deus. E entre nós e Deus, diz a palavra de Deus em Isaías, havia uma grande separação. O que existia entre nós e Deus era um grande abismo. E quando você vai para as cartas de Paulo, quando você vai para os profetas, você observa que a iniciativa de perdoar e de promover a reconciliação parte do próprio Deus e não do homem. Se não for o Senhor, nós estaríamos na mesma condição de inimizade, separados totalmente. E aqui, meus amados, Ele mandou Jesus Cristo para servir de ponte. Lembra da ilustração que perdão significa como uma ponte, e essa ponte quebrou e separou do outro, do próximo. E da mesma forma, a ponte que nos unia a Deus estava rompida. Então Deus envia o seu próprio Filho Jesus Cristo para servir de ponte, que nos une novamente ao Senhor. O mesmo Jesus é a ponte que une também duas pessoas que estão aí com os relacionamentos rompidos, que pecaram umas contra as outras. E, meus amados, Ele é a ponte entre o ofensor e o ofendido. Ele é a ponte entre o que sofre e o que fez sofrer. Não há perdão perfeito sem a intervenção de Jesus Cristo. Se não for o Senhor Jesus Cristo, o perdão ele não é perdão. Eu quero discorrer aqui, meus queridos, sobre pelo menos 3 importantes ensinamentos da palavra de Deus sobre perdão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o primeiro,
ensinamento nesse texto. A primeira coisa que eu quero dizer é que a falta de perdão é a ação do inimigo, né? Falta de perdão é a ação do inimigo. Ele opera, ele faz dessa forma. Então, por exemplo, o que é que está por trás da falta do perdão? Eu quero chamar a atenção para o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 2, verso 7. Depois eu vou pular o texto, o versículo 8 e 9, e vou ler os versos 10 e 11. Tá? Então, 2 Coríntios 2, 7, versos 10 e 11 também. Esse texto do apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: se um de vocês, estou de acordo com a nova tradução linguagem de hoje, né? Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também parte para que eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Meus amados, o inimigo está por trás da falta de perdão. Aquele que tem a força em si, ou seja, da parte de Deus, para ministrar o perdão, é aquele que reclama para si o erro, a falta, o pecado, ainda que não seja ele o ofensor. Cristo não foi um ofensor, mas ele assume para si o meu pecado. Ele assume para si mesmo a condição de maldito, conforme diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, citando a lei que diz: maldito aquele que for pendurado em madeira, e ele se fez maldição por minha causa. Ele assume a minha culpa. E, meus amados, é ele quem sai ganhando, o inimigo, quando nós não perdoamos. Quando nós não perdoamos famílias, quando nós não perdoamos igrejas. Tem pessoas que não conseguem perdoar, e aí ele quer tirar vantagem de todo o desgaste do perdão que não foi ministrado, e muitas vezes ele consegue, lamentavelmente. Eu tenho tratado um fato, uma situação assim, lá no Jardim Tangará, complicadíssimo, e a pessoa sofre demais, mas não consegue perdoar. Pessoas que não perdoam ou não são perdoadas acabam dando lugar ao diabo. Eu gostaria de contar aqui obrigado, irmão. Eu gostaria de contar para os irmãos uma história. Não sei se essa história está com H ou se essa história está com E, né? Mas, conquanto seja aí uma ilustração, ela é muito importante para nós nesse momento. Conta-se que, certa feita, por ocasião do carnaval, um moço guardou suas economias e investiu todas as suas economias numa bela fantasia. Ele foi lá na loja e comprou a fantasia que ele sonhava ter para usar no carnaval. Qual era a fantasia que ele queria? Ele queria se vestir de diabo. Então ele comprou tridente, comprou maquiagem para ficar com o bico vermelho, né? Quase preto, aquela coisa toda. Comprou chifrinho, rabinho de flecha, aquelas coisas que a gente imagina, que a gente não, as pessoas caricaturam o demônio, não é? E ele ficou um demônio perfeito, na estiga. E aí então, ele saindo para o seu famoso matinê, o seu baile de carnaval, de repente ele foi acometido no meio do caminho por uma chuva forte, olhou, não tinha lugar para ele se abrigar, correu, e aí então tinha um tempo aberto, a hora de culto. Não nesses tempos modernos, tinha aqueles chamados paravento, que naqueles tempos mais antigos tinha aquela lajezinha, né? E ele então ficou protegido ali naquela lajezinha, ninguém via que tinha um diabo ali na porta, né? E ele então ficou lá esperando a chuva passar e tal, tranquilamente. E o pastor estava pregando justamente sobre o inferno, sobre a tentação, sobre o diabo, a tentação que ele veio para cima da gente. E às vezes ele vem, faz opressão sobre a pessoa, senão ele faz possessão e etc. E aí então, passando alguns minutos, ele ficou inquieto, a chuva cada vez mais forte, mais intensa, e ele então cansado de ficar em pé, ele esqueceu que estava de fantasia, irmãos. O abençoado, né, o abençoado diabo esqueceu que estava a caráter, ele pensou que estava vestido. Então ele entrou na igreja. Quando no momento que ele entrou, o pastor viu, arregalou os olhos e falou: ó, irmãos, o diabo acaba de entrar na igreja.
Quando ele falou isso, a igreja olhou, todo mundo correu. Aliás, o primeiro a correr foi o pastor, né? Porque foi a primeira vez. Aí todo mundo correu, ficou só uma irmãzinha de cadeira de roda, de mais de 70 anos, coitadinha. Esqueceram dela, ninguém acudiu e ela ficou lá à mercê. E o diabo ficou sem entender nada, moço, né? Não era diabo coisa nenhuma, ficou sem entender por que todo mundo está correndo. E aí foi se aproximando lentamente da mulher, e a mulher velhinha olhando para ele: seu diabo, por favor, não me faça nada, seu diabo, eu tenho 70 anos e eu sempre servi o Senhor. Então, queridos, o grande problema que a gente enfrenta é que a gente às vezes passa tanto tempo que não sabemos a quem nós estamos servindo. Perigoso muitas vezes a gente chegar e falar assim: olha, eu estou aqui há tantos anos e estou servindo o Senhor. Não estou falando isso para os irmãos em especial, no sentido de que vocês sejam essa realidade, não. Vocês possam compartilhar essa mensagem com outros que às vezes não se dão conta, porque por trás da minha necessidade de ministrar o perdão a alguém, quando eu não consigo fazê-lo, existe o diabo que está solapando o meu coração e o coração de muita gente para que isso não aconteça. Mas, queridos, não é somente esse primeiro ponto, que é a falta do perdão, que é a ação do inimigo, mas nós temos também aqui o segundo ensinamento, que ele nos exorta e ensina a caminhar com aquele que nos ofendeu, ou seja, aliviando a carga. Um certo pastor precisava então tratar com dois irmãos que tinham um conflito terrível, e aí as famílias consequentemente se envolveram naquela situação e não se perdoavam. E quando o pastor conversava com um: não, mas aqui eu tenho minha razão, é assim, assim, sabe? E com o outro era a mesma conversa, o mesmo discurso. E o pastor então fez uma proposta: nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um passeio, eu quero que o senhor arrume um saco de estopa e uma corda, ok? Mas para quê? Não me interessa, arruma isso. Fez a mesma proposta para o outro. E aí então vocês agora vão marcar o dia, tal dia eu quero encontrar com vocês, nós vamos subir em silêncio, todo mundo. E aí então o pastor foi subindo aquele morro, ali em cima tinha um penhasco ali, foi subindo, e eles ali sem entender o que o pastor ia fazer, carregando cada qual o seu saco de estopa, uma cordinha. E aí então, chegando lá no alto, o pastor falou assim: agora vocês vão abrir o mais que vocês puderem, esse saco de estopa. Vai colocar a boca dentro dele, vai gritar: eu coloco aqui a minha razão. Estranho, mas tudo bem, se eu for fazer, eu vou fazer, né? E fizeram isso. Agora amarra, mas amarra bem, gente. Talvez esse penhasco aqui, joga lá embaixo. Aí jogaram, o pastor falou: bom, nós ilustramos aqui o que vocês fizeram. Significa que vocês abriram mão da sua razão, vocês jogaram fora a sua razão, nem você tem razão, nem você. Então agora vocês podem tratar de se reconciliar, podem tratar de se perdoar mutuamente. Meus queridos, perdoar é aliviar a carga. Quem mais sofre com o processo da falta de perdão é aquele que, na verdade, se sente incapaz de perdoar, porque às vezes eu sou incapaz de perdoar, eu não consigo perdoar o meu irmão, mas ele está nem aí, está ali sofrendo, nem sabe que eu não perdoei. Quem está sofrendo com isso sou eu, que estou carregando a mágoa por muito tempo. Ele sofre mais, ele chora mais, ele não dorme. Todos nós devemos perdoar. É o mandamento que a palavra de Deus nos diz, um mandamento recíproco. E ao perdoar, nós aliviamos a carga nossa e do outro. Isso porque perdoar é doação. E meus amados, quando eu perdoo, eu estou dando àquela pessoa a libertação daquela dívida que eu vinha cobrando no meu emocional. Nós estamos dando uma chance, nós estamos dando um voto de crédito, nós estamos dando misericórdia, nós estamos dando graça, nós estamos dando bondade, nós estamos dando amor, nós estamos dando um pouco de nós e muito de Deus. Se é assim como dizem por aí afora, dizem que o errar é. Alguém sabe esse ditado? Completa bem alto. Errar é humano. Pior que é mesmo. Mas perdoar é divino. Se o errar é humano, nós precisamos tomar posse dessa verdade que diz que perdoar é divino. Quem perdoa alivia a si mesmo e alivia também os outros. Você é capaz de perdoar? Eu tenho certeza que é. Você é capaz de perdoar? Eu tenho certeza que sim. Todos são. Você pode perdoar porque Deus perdoou e ensinou que nós devemos também perdoar. Essa é um ensinamento que nós precisamos colocar em prática todos os dias. Eu não falo especificamente porque haja alguma situação aqui nessa igreja, meus amados, mas é porque nós, como crentes, todos os dias eu tenho que aprender isso. Todos os dias, Paulo de Tarso aqui precisa aprender a dizer:
eu te perdoo, e chegar para o outro e dizer, me perdoe, eu errei. Todos os dias nós somos, por alguma razão, às vezes involuntariamente, a gente acaba ferindo o nosso irmão, ferindo o outro, né? E, meus amados, você pode perdoar porque Cristo, Ele é a ponte entre nós e Deus, e Ele é a ponte entre eu e você. De alguma forma, é Ele quem promove esse perdão, e aí também faz com que a gente tenha a mesma proporção e medida para perdoar. Muitos, por se sentirem incapazes de perdoar ao seu próximo, por exemplo, ele não quer ministrar o perdão, que cometeu algum agravo, aí carrega essas mágoas por muitos anos, sofrendo. Não perdoar é também carregar o pesar da carga de culpa, e quem perdoa, como diz aqui Augusto Cury, ele diz que dorme todas as noites com seu inimigo. Sim, se eu não perdoo, eu vou dormir, não consigo dormir, eu não tenho sono tranquilo, eu tenho insônia, eu acordo pensando no agravo que a pessoa cometeu comigo, então eu acabo dormindo com o meu adversário, de alguma forma. Eu costumo dizer que a nossa incapacidade de perdoar também é a tênue fronteira entre a nossa capacidade de vingar-se, ou seja, eu estou no limite do meu caminho ali de aplicar a vingança àquele que me ofendeu. Quem não perdoa, ele alimenta o rancor, ele alimenta a mágoa, ele alimenta o ranço. Ele, em outras palavras, eu disse isso em uns programas do Caminho da Vida, quando eu carrego mágoa, ranço no meu coração e não consigo perdoar, é como se eu mesmo tomasse um copo de veneno. Vou esperar que o Ayrton morra. Não perdoar é mais ou menos isso. É eu beber um copo de veneno, esperando que o meu adversário morra. Quem é que vai sofrer com isso? Quem é que vai morrer com isso? Sou eu mesmo. Meus amados, é justamente isso. Nós não podemos alimentar alguma coisa que seja tão nociva e tão danosa para a nossa vida. Em outras palavras, perdoar é semear o mal para você mesmo. Não perdoar é semear o mal para você mesmo. Não conseguir perdoar é você começar a sofrer os males psicossomáticos. Ou seja, o que são os males psicossomáticos? A doença não existe o diagnóstico, mas os sintomas existem, e algumas até são consequências disso. Nós não podemos generalizar que toda enfermidade seja decorrente disso. Algumas vezes, a falta de prestação de perdão, ou de ser perdoado, nos leva a algumas enfermidades. Davi, por exemplo, quando ele chega no reconhecimento do seu pecado, que ele fala assim, quando eu ocultei os meus pecados, quando eu escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos, eu sentia dores reumáticas, parecia que tinha vinagre nos ossos, meu humor, eu fiquei mal-humorado, se tornou sequidão de estio. Então, muitas vezes, nós, quando não perdoamos, nós sofremos essas consequências. Não significa que todas as pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde, mais ou menos parecido com essas situações, estejam voltadas para esse problema também, né? Mas é a lei da semeadura, que o homem semear, diz a palavra, ele também ceifará. E terceiro e último, eu gostaria de destacar aqui, meus queridos, que perdoar é ministrar misericórdia. Como nós dissemos aqui e definimos, misericórdia é ter um miserável no coração. Nós somos miseráveis, estamos no coração de Deus, e a misericórdia ela precisa ser proporcional. Ou seja, o agravo que nós cometemos contra Deus é tamanho, ele é grande, ele é enorme. E o perdão foi proporcional. Quando nós olhamos para aquela parábola que Jesus Cristo conta do rei e que perdoa o seu servo, era uma dívida alta, ele não tinha condições de perdoar, e ele então ia ser preso, ele ia perder a família, que ia ser vendida por escravo para pagar a dívida, ele clama, e aí o rei diz, tudo bem, então está perdoado, você não deve mais nada. E ele então sai do seu lugar e encontra lá alguém que devia menos para ele. E ele não é misericordioso, ele não é compassivo, e ele então cobra e pega aquele pelo pescoço e o lança na prisão até que ele pagasse toda a dívida. E aí foi denunciado para o rei, olha, o senhor perdoou aquela dívida daquele cidadão? Sim, pois é, ele encontrou outro ali que estava devendo para ele, mesmo que o que ele devia para o senhor, e ele não agiu com a mesma generosidade, com a mesma misericórdia. E aí o rei então manda prendê-lo e
colocá-lo nas trevas exteriores. Então, meus amados, perdoar também é mais do que dizer eu te perdoo, é mais do que isso, porque às vezes nós podemos até, por uma pressão, por alguma situação de constrangimento, qualquer coisa assim, a gente pode balbuciar essas palavras aqui muito facilmente. Eu te perdoo, mas lá no íntimo, no meu coração, pode ser que eu não tenha sido sincero para comigo mesmo. Então, na verdade, perdoar é querer ministrar à pessoa a mesma qualidade da misericórdia que nós recebemos de Deus. Perdoar é isso. Eu gostaria, meus amados, de concluir dizendo que você e eu estamos numa viagem rumo ao futuro. Nós estamos caminhando. Será que nós estamos carregando uma pesada mala sem perdão? Sem ministrar perdão? Não perdoar, eu vou contar mais um fato que isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo um curso lá no Jumper, em São Paulo, e aí então, numa dessas minhas viagens, eu fui. Vocês já ouviram aqui, é conhecida essa expressão mala sem alça? Sim. O que quer dizer mala sem alça? Aquele cara grega, sei lá o que é, né? Mala sem alça? Qual seria a expressão mais chave? Cara chato, né? Da Vigarão. Cara chato, mas mala sem alça, né? Eu fui entender na prática o que é uma mala sem alça. Eu fui de ônibus, peguei o metrô, do metrô até o Andrew Jumper, é uma boa caminhada. Eu vou pagar táxi para ir na contramão, o cara vai ter que dar uma volta todinho, pegar atrás, porque eu não vou pagar mais do que o dobro para pegar aqueles congestionamentos de São Paulo, né? Então eu falei, eu vou pegar o metrô, eu estou andando. E aí, naquele negócio de puxar a mala com o carrinho, porque a alça já quebrou, aí cadê essa alça? E meio daquela multidão, eu tive que pegar aquela mala pesada, botar aqui no ombro e passar, desviar das pessoas, e cansada, e passava para o outro lado, tinha que parar. Aí eu comecei a entender, agora estou entendendo o que é mala sem alça. Agora eu compreendi o que é mala sem alça. E às vezes nós estamos teimando, insistindo, quando não perdoamos, de carregar uma mala sem alça. Uma coisa que incomoda, uma coisa que cansa, uma coisa que nos aflige. Meus amados, é justamente isso. Ou nós liberamos o perdão, aquele que nos ofende aos nossos irmãos, e nós vamos liberar a nós mesmos para seguirmos em frente. Perdoar é dizer, eu libero você para seguir em frente. E eu também estou sendo liberado para seguir em frente. Queridos, eu espero que você possa rever esse ensinamento da Palavra de Deus diuturnamente. Quando eu falo isso, eu falo porque, vez por hora, eu e você vamos precisar de dizer, eu te perdoo, mas vamos precisar também dizer, eu pequei, eu errei, me perdoa. Pode ser com os nossos filhinhos, pode ser com as esposas, pode ser com os esposos, pode ser com os pais, pode ser com um colega de trabalho, pode ser de onde for, mas é importante nós aprendermos que todos os dias nós temos razões de sobra para pedirmos perdão a alguém ou para perdoarmos alguém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua Palavra, e revela, Senhor, muito de nós, da nossa fragilidade, ó Deus, da minha incapacidade de perdoar muitas vezes, ó Deus, de ministrar perdão, de também, ó Deus, necessitar perdão. E, ó Deus, eu quero rogar que o Senhor possa nos fortalecer e tirar nossas mazelas, às vezes que nós entristecemos por carregarmos fardos tão pesados quando o Senhor Jesus Cristo já nos convidou para tomar o seu jugo e o seu fardo, e nós não fazemos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja, com graça e misericórdia. Vamos agregar e acrescentar a esse rebanho, a essa igreja, muitas almas, aqueles que vão ser salvos pelo Senhor. Abençoe, Senhor, o teu servo, o pastor Jairinho, que está à frente desse rebanho. Neste momento, ó Deus, está ministrando a tua palavra, seja onde for que estiver, para a palavra. Ó Deus, que o Senhor possa usá-lo com graça, com propriedade, com poder, com ousadia. Eu rogo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua esposa, abençoar, Senhor Deus, o seu filhinho, e abençoar a cada um dos nossos irmãos e famílias dessa igreja. Dispensa, Senhor, bênção sem medida e abundante sobre eles. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço por perdão dos nossos pecados. Amém.